Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos iniciando mais uma vez este intervalo no nosso dia, né? Que nos leva a refletir, que nos leva a estudar, a aprender, a renovar as nossas energias, a pensar um pouquinho em nós, a refletir sobre todos esses aprendizados que nós temos, mas também nos leva a lembrar do outro, aquele outro que está necessitado também de uma oração, de luz, de conforto e das nossas vibrações. Então, nós agradecemos muito a presença de todos vocês que aqui estão, para que juntos possamos estudar, orar, conectar as nossas energias a essas energias maravilhosas que vêm do alto, acreditando em Jesus quando ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Nesse momento, eu peço que todos nós possamos nos conectar com Jesus, sentindo a sua presença, sentindo o seu apoio, a sua luz, tudo de melhor que o Mestre sempre nos dá diariamente. E que possamos nos sentir plenos destas energias e desta luz para sairmos daqui, após o nosso estudo, transformados, fortalecidos e abençoados. Que Deus nos abençoe neste estudo e oração hoje. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no chat. Dona Vanúzia, boa noite. Dona Vanúzia querida, Cisa, boa noite. Seja muito bem-vinda. Joana, boa noite. Seja bem-vinda. Dona Solange, seu Antônio, Patrícia, sejam todos muito bem-vindos. Seu Paulo, Dona Maria Laura, Estela querida, todos muito bem-vindos ao nosso estudo de oração. Hoje nós vamos ler uma página deste livro. Não sei se dá para ver, né? Eu fico no espelho, então. Este livro se chama Rumo Certo. Rumo Certo é psicografia do nosso querido Chico e este livro é autoria espiritual de Emmanuel, sabe? Só um minutinho aqui que eu vou ajustar aqui o ventilador. Porque aqui está bastante... um calorão aqui dentro do estúdio. Pois bem, Rumo Certo, então, autoria espiritual de Emmanuel, Chico Xavier, psicografia. Vamos ler o capítulo 49, de título Não censures. Não censures. Onde o mal apareça, retifiquemos amando, empreendendo semelhante trabalho a partir de nós mesmos. O cirurgião ampara o corpo enfermo, empregando atenção e carinho com bisturis adequados. O artista afeiçoa a pedra ao próprio sonho, aformoseando-lhe a estrutura com paciência e devagar. Ninguém desfaz a treva sem luz. E reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta, em louvor da cooperação e do benefício, o amor procede do coração que se enxerga ao trabalho para compreender e auxiliar. Quando estiveres a ponto de desanimar ante os empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação e à amargura, lembra-te de Deus, cuja presença fulge nas faixas mais simples da natureza. A divina sabedoria apoia a semente para que a semente germine, propiciando-lhe os recursos imprescindíveis à existência. Nutre-lhe os rebentos, doando-lhes condições precisas para que se desenvolvam, e convertida a planta
em árvore benfeitora, assegura-lhe a seiva e aguarda-lhe a ocasião justa para a colheita dos frutos com que enriquecerá o celeiro. Em toda parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus em função ativa, seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se fará diamante, no espinheiral que se transformará em ninho de flores, na gleba inculta que se transfigurará em jardim. Deus opera com tempo igual para todos, e a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente, agindo, criando, renovando, sublimando com apoio nas horas. Sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões, saibamos servir com paciência e aprenderemos que diante dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar. Lição bonita essa, né? Não censures, né? O que é a gente censurar, né? Normalmente, a censura vem de uma crítica, né? De um estudo. Então, não censurar significa estar muito próximo do não julgueis, não é mesmo? Não censurar, aqui nesse sentido, é um sentido muito amplo, porque Emmanuel nos chama atenção para que a gente preste atenção aos cuidados do Pai para conosco. Porque quando, de uma certa forma, nós não aceitamos a vida como ela se nos apresenta, nós estamos, de alguma forma, julgando o Pai, que permitiu que renascêssemos para poder lidar com as nossas dificuldades, com os nossos erros, para que pudéssemos aprender. Partindo do pressuposto que Deus é Pai de amor, bondade, infinitamente misericordioso, generoso, por que será que nós temos momentos de vida tão difíceis? Por que a vida, às vezes, nos deixa cabisbaixos, preocupados, com sentimento de derrota? Porque essa vida que se nos apresenta é uma colheita de quando ainda éramos ignorantes de inúmeras leis divinas e nós não respeitamos. Então, hoje nós temos uma ideia de censurar, de criticar, de não aceitar a vida. E assim, diretamente, nós estamos censurando o Pai. Porque, diante das dificuldades, nós precisamos de parar, olhar e nos perguntar: qual é a lição? Qual é o aprendizado que eu preciso passar por esta situação, né? Será o estudo? Será a prática da caridade? Será a paciência? A esperança? Sempre existe um aprendizado por detrás de toda lição. Só que nós ainda temos esse hábito de olhar para o outro e muitas vezes olhar para nós e não aceitarmos, e não enxergarmos aquilo que se desdobra na nossa frente. Não é mesmo? Olha só, saindo daqui de casa, se eu pego a via expressa aqui e alguém me dá uma cortada, o meu primeiro pensamento é de censura. Nossa, que sem noção, que irresponsável, me dando essa cortada, quase que eu bati. 90% das vezes a gente reage assim. Eu já censurei e já julguei o outro. Eu não sou ninguém para julgar e censurar. Porque eu não sei o que aquela pessoa está passando,
o que está levando essa pessoa, de repente, a apertar o pé no acelerador, o que está deixando a pessoa desnorteada? Eu não estou aqui dando razão para quem dá uma fechada ou para quem se arrisca e anda 150 para poder levar alguém para o hospital. Não estou dizendo que isso é certo. Eu só estou dizendo que inúmeras vezes os nossos irmãos em desequilíbrio agem de uma forma que não seja a melhor nem a mais perfeita. E nós também. Nós vamos fazer uma prova, um vestibular. Estamos bem alimentados, tranquilos, estudamos o ano todo, nos preparamos, ok. Mas, de repente, antes de ir para a prova, eu vejo a minha mãe chorando no quarto, pergunto o que foi, ela, não é nada não. E ela fica surpresa por eu ver ela chorando. Eu vou fazer aquela prova um pouco preocupada. Então, talvez eu vou um pouco mais cabisbaixo, preocupado, o que será que aconteceu com a mamãe que ela não quer me dizer. Isso muda todo o quadro da forma como eu posso chegar naquele colégio para poder fazer a prova vestibular. Porque, às vezes, a minha preocupação com o outro, eu fico murchinho, o coração geladinho de medo, né? Às vezes, alguém está no supermercado comprando um lanche e vai para o hospital pegar o resultado de um exame e aquela pessoa está com o coração apertado. Quantas vezes nós julgamos a forma como estamos sendo tratados pelo outro, porque nós nos frustramos, porque achamos que estamos sempre sendo merecedores de coroa de louros, né? E de capas de reis. E quando nós não somos tratados como esperamos, acreditamos ou gostaríamos, nós censuramos o outro e julgamos o outro, né? Só que eu esqueço que o meu agir também precisa ser melhor. Inúmeras vezes eu julgo o outro, censuro o outro e não olho para mim. Outras vezes eu não censuro o outro, mas jogo todo o peso da censura em mim, exigindo perfeição, rapidez, qualidade, né? Mas nenhuma nem outra coisa é certa. Observação, reflexão e conclusão são elementos importantes em todos os instantes da nossa vida. Julgamento, né? Não. Né? Censura, não. Porque nós precisamos de dialogar com essas situações em que nós achamos que estamos sendo desrespeitados ou vítimas ou etc. Né? E tudo varia de acordo com a vertente social. Se a gente sai na rua e vê alguém andando pelado, nós vamos censurar nosso pensamento. Nossa, que sem vergonha andando pelado. E a gente desconhece que às vezes uma pessoa numa crise psicótica, ele tira as roupas e arranca tudo. Ele não é sem vergonha, ele está doente tendo uma crise psicótica, né? Outras vezes, eu acho que é algo muito estranho a pessoa estar nu, mas se eu estiver num outro ambiente, numa praia de nudismo, numa aldeia, aquele nu tem outro significado e vai ser diferente o meu julgamento. Não é assim? Bom, então não censurar. Quando eu censuro, e eu posso censurar o outro, e o nosso mecanismo mental, ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que às vezes a censura vem como disfarçado de uma forma de amor e de cuidado, né? Então, às vezes, eu censuro o outro disfarçado de preocupação, né? Mas não é nada disso. Por detrás existe o julgamento. E nós precisamos de repensar nisso. Porque enquanto nós estivermos na caçada às bruxas, nós não estaremos aproveitando o momento de vida que nós viemos viver neste mundo, nesta fase, neste dia, neste momento.
né? Então, Emmanuel fala uma frase muito bonita aqui, que ele fala o seguinte: ninguém desfaz a treva sem luz. Quando eu enxergo a treva no outro, quando eu enxergo a treva no meio ambiente, quando eu enxergo a treva em mim, o que eu tenho que oferecer? Luz. E quando eu ofereço julgamento, eu estou reprimindo o direito e a chance do outro encontrar a sua luz, né? Então, essa história de julgar, de censurar, é muito complicada, né? Às vezes, quando, sem perceber, eu observo que, de repente, uma pessoa está, digamos assim, a pessoa está pondurando, né? Então, a pessoa, para comprar algo de qualidade, a pessoa se nega e pondura. O primeiro pensamento meu é o da censura, né? Nossa, como a pessoa é pondura. Eu já julguei. Não me interessa a postura dela, nem o que ela gasta, nem o que ela faz. Entendeu? Eu posso dar uma opinião para uma amiga e falar: olha, existe uma peixada deliciosa ali, parará, parará. E a pessoa fala: não como peixada porque é caro. E eu pensar: nossa, mas que pondura. Não me interessa. Ela não quer comer peixada? Não come, né? Ela quer pagar por uma outra peixada? Ela pague, né? Mas sempre que o outro não segue as nossas ideias, nós censuramos. Porque nós sempre estamos acreditando que nós estamos certos e que os outros é que estão enganados. Não é isso que acontece inúmeras vezes, né? Então, é preciso um ressignificar do olhar para mim e para o outro, dentro desse contexto da censura. Quando eu estou ali tentando teclar uma senha, né, da Amazon, por exemplo, da Netflix, e eu não dá certo. Aí, de repente, eu tenho um pensamento: nossa, Bia, mas que burrice. Esqueceu que você trocou a senha? Nossa, digita lá de novo. Pronto, eu já censurei. Porque eu me chamei de burra e porque eu estou ali me cobrando algo que eu não deveria. Basta ter paciência. Então, quanto mais a pessoa está censurando a si e aos outros, mais essa pessoa é exigente, mais perfeccionista, né? E muitas vezes tem o desejo e a necessidade de estar sempre com a razão. Às vezes a pessoa está mandando no outro, tentando controlar o outro. E essa censura vem de uma forma muito disfarçada, não é? Quem de nós nunca vivenciou isso? Então, a proposta de Jesus é não censurar, é não julgar, não criticar, mas ajudar. Quando Jesus está lá, com aquela mulher que estava, né, sendo apedrejada só com a cabeça para fora, né, e perguntam para ele o que fazer com essa pecadora. E Jesus estava ali. Se ele falasse não façam nada, ele estava sendo contra a lei daquela época que permitia apedrejar, matar por apedrejamento. Se ele falasse mate, né, ele estava sendo contra o que ele pregava de amor ao próximo e tudo mais. E aí o que Jesus responde? Atire a primeira pedra àquele que não tem pecados. Ninguém atirou a pedra nela, porque todo mundo era pecador. Jesus não falou que ela estava certa, porque ele vira para ela e fala: vá e não peques mais. Jesus não falou que aquelas pessoas ali ao redor estavam certos, porque ele teve uma autoridade moral de levar aqueles homens que estavam no julgamento daquela mulher a uma reflexão profunda. Quem não tinha pecados? Quem não tinha erros?
né? Então, Jesus não julgou, mas levou luz naquele momento que estava ali. Quando Jesus está diante das autoridades romanas, das autoridades judeias lá, então ele tentava não julgar, mas ele respondia a tudo que perguntavam. Ele não saía pela tangente, não respondendo, de jeito nenhum. Ele não fugiu. Ele sabia do Calvário e ele não fugiu. Então, vejam bem, Jesus, nesse sentido, ele não julgou, ele não censurou, ele percebeu o que estava acontecendo e ele aceitou vivenciar aquela época que não era tão fácil, né, de ser vivenciada. Ele aceitou vivenciar o Calvário, a cruz e tudo mais. E tanto ele não nos censurou, porque ele sabia da nossa infância espiritual. Então ele aceitou ter como força ali na terra os seus discípulos e apóstolos, porque ele não deu o exemplo da solidão. Eu sou governador do planeta, muito evoluído, então eu não fico aqui. Não, Jesus não fez nada disso. Ele estava lado a lado com todos que o cercavam. Isso é bonito demais, né? Muito bonito. E Emmanuel fala aqui, né? A luz nasce da força que se desgasta, né? Vocês já viram naqueles filmes de cowboy americano que eles pegam duas pedrinhas e dali sai uma fagulha e acende a fogueira, né? Existe um desgaste. E aquele desgaste, o atrito é que possibilita a luz naquele momento, naquela fogueira. Isso é bonito demais dentro da lei divina, né? Porque quando eu fujo dos atritos todos, eu também, às vezes, não consigo colocar a luz naquele momento. O atrito não é do desrespeito, do julgamento, da censura. É aquele atrito de pensar diferente, de fazer diferente, de levar o outro a refletir sobre outros pontos, né? Então, Emmanuel fala que o amor procede do coração. E o coração generoso e amoroso não deixa espaço para censura e para os julgamentos. Porque esse coração amoroso e generoso, ele está conectado diretamente com a sabedoria divina. Porque ele sabe escutar, sabe entender, compreender e tudo mais. E aí, Emmanuel fala aqui na frente, né, sobre o apoio divino a tudo que existe. Aquela pedra que ele sabe que pode se transformar numa obra de arte. Mas o que precisa para a pedra ser obra de arte? Daquele buril, né? Daquela faquinha que os artistas usam para poder ir dando forma àquela pedra, né? Então, isso é ter a paciência. Eu não julgo a pedra por ela ser torta e imperfeita. Eu vou ali, trabalho as imperfeições dela e faço algo maravilhoso, né? Eu não julgo Deus porque me deu uma vida difícil para mim. Não. Eu aceito a vida que eu tenho diante da sabedoria infinita, divina, sabendo que virão todos os recursos que eu precisar. Então, o não condenar, não reprovar, não julgar, não censurar, estão todos dentro de uma mesma panela. Só que o que tampa essa panela? Uma coisa imprescindível: respeito. Quem respeita não fica nesse padrão do julgamento. Quem respeita, respeita o outro, o tempo do outro, o jeito de ser do outro, não atropela com o tempo, né? Então é muito bonito esses ensinamentos, porque a gente fica refletindo sobre nós, né? Quantas vezes nós censuramos, desrespeitamos,
Outro dia eu estava escutando uma palestra do Rossano Cringe, ele falando, né, que ele foi com um amigo buscar o filho que estava chegando de uma viagem internacional. E aí aquele filho chega e o amigo está todo feliz, e o filho, no caminho, né, quando chega, ele percebe que aquele filho censura o pai o tempo todo. Que o pai é um quadrado, que o pai é ignorante. E ele olha o pai digitar com um dedão só no celular e critica o pai. Até que chega o momento que o Rossandro fala: é tão interessante ele censurar, criticar e julgar esse pai, sabendo que quem comprou as passagens e permitiu a viagem, esse curso, foi o pai. Quem comprou o aparelho celular que ele usa para teclar de forma tão divina foi o pai. E como que não há uma gratidão? Então, onde não tem gratidão, o julgamento é elevado à 10ª potência. Se você não quer censurar, coloque a gratidão acima de qualquer coisa, né? Então, se eu agradeço por ter ouvidos, eu não vou reclamar da martelada no vizinho, né? Se eu agradeço por ter este corpo que me ajuda na lida de todo dia, eu não vou reclamar de processos naturais que acontecem nele, né? Conheci tanta gente que reclamava de menstruação, né? E eu achava estranho, porque faz uma parte do seu processo, é algo divino, né? Às vezes a pessoa reclama da velhice, do cabelo branco, porque isso faz parte do processo. Então eu não posso me condenar a acreditar que a vida é ruim e feia. Não. Eu não posso condenar o outro que pensa diferente de mim, que age diferente de mim. Eu não posso condenar o outro ao isolamento da minha presença. Eu não posso condenar de forma alguma nenhum daqueles que não estenderam a mão quando eu precisava. Porque por medo, por desespero, por ignorância, as pessoas não estendem as mãos. E quem disse que eu já estendi as minhas mãos todas as vezes que alguém precisou de mim? São essas reflexões que eu queria trazer para vocês, né? Este livro aqui, ele tem essa coisa, né? Eu achei muito interessante porque, sem perceber, eu estou sempre censurando, sabe? Eu percebi que inúmeras vezes que eu achava que não era censura e que é cuidado, é censura. Quando eu quero que o outro seja como eu imagino, né? Então eu censuro pelo outro acreditar no lado político e acho que eu estou correto. E o outro também está me censurando, achando que o correto é ele, né? Então nós precisamos de colocar o pé no freio em relação a todas essas censuras que nós estamos acostumados a fazer disfarçadas de cuidado, de percepção e perspicácia, né? Nós precisamos muito, muito entrar na vibe da gratidão, do amor, e ir renovando e jorrando amor pelos nossos corações, porque onde tem muito amor, tem pouco julgamento, pouca censura. Vamos fazer a nossa prece? Pai de infinita bondade, nós te agradecemos tanto pela vida ofertada a todos nós. Agradecemos pelos nossos corpos, pela nossa inteligência, pela nossa mente. Obrigada, Pai. Obrigada por todo o bem que já nos fez e que nos faz infinitamente. Mestre querido, nós te rogamos que abençoe a todos nós que estamos sob o farol que nos guia. Abençoe a todos aqueles que lembramos e que necessitam das orações para a recuperação da saúde, para a recuperação
das energias e da força interna que cada um possui. Obrigada, Pai. Queremos te pedir por todos aqueles que se encontram doentes, por todos aqueles que se encontram perdidos, angustiados. Te pedimos, Jesus, por todos os nossos irmãos que julgam muitas vezes, para que eles possam refletir e conhecer essa nova realidade que muitas vezes não é mostrada. Queremos, neste momento, agradecer as bênçãos que recaem sobre nós, agradecer por todo o bem que nós estamos semeando e recebendo sempre. Com esta oração, nós vamos finalizar mais este momento, dizendo graças a Deus e agradecendo a presença de todos aqui. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, finalizamos o estudo de hoje. Amanhã, 18 horas, tem mais, né? Estudo e oração. Obrigada pela presença de todos e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.